de Natal. Lucas 2:7, versículo que você já tem visto ele. Vou ler de novo para a gente relembrar. Vou começar no versículo 4, tá? Lucas 2, versículo 4. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, versículo 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Uma coisa que eu não sei se você consegue perceber na história de Natal, mas dá para ver como Deus gosta de teatro. Você consegue perceber isso em toda a história, de toda a narrativa da palavra de Deus? O teatro que ele é uma representação, uma miniatura de uma história que pode ser tanto uma história real, pode ser também de outras verdades que Deus tenta ilustrar, Ele tenta esclarecer. Por exemplo, no Antigo Testamento, quais são algumas cenas que a gente pode ver Deus construindo histórias através de cenários? Consegue lembrar algumas delas? Por exemplo, o tabernáculo. O tabernáculo é toda uma grande mensagem para falar sobre o Salvador que iria vir. E tem todos aqueles elementos, os sacrifícios, cada um deles tendo um significado, tem uma mensagem para apontar o Salvador que é Jesus Cristo. Não só para Israel, mas para o mundo inteiro. Consegue lembrar um outro cenário? Oi? A sarça ardente, Deus usa aquela ilustração para conversar com Moisés. Por que Deus só não chegou para ele e falou: Moisés, vamos ter uma conversinha? Tem toda uma coisa para chamar a atenção, né? O que mais? Que outros cenários a gente acha? Você começa a perceber, por exemplo, na própria história de José, a maneira como ele é tratado, né? Toda a maneira como Deus vai e coloca ele para governar o Egito e depois acabar sendo salvação para o povo. A história de Ruth, a história de Esther, a história de Esther é incrível, toda a cena que acontece, se você não leu. A história de Raabe, esses dias eu estava conversando com a Célia, a gente estava discutindo em casa, e tão interessante para pensar tantas coisas que estão envolvidas naquilo, para pensar que só ela e todos que estavam na casa dela. Você sabe qual era a profissão de Raabe, né? Então pense, quem eram as pessoas que estavam na casa dela? Eram aquelas pessoas que viviam naquele ambiente, naquele estilo de vida. E o que Deus fez, foram aquelas pessoas que acreditaram, né? Jó, o livro de Jó, Deus entra direto participando do cenário, como aquele ator que quer participar da festa, né? O Quentin Tarantino da história. Gosta de se colocar junto, ele se coloca na história também. Na história aqui do Natal, eu acho que de toda a história de Cristo, de toda a peça de teatro da vida de Cristo, e tem tantos cenários tão incríveis que dá para ir você montando, né? Filmes são feitos em cima dessa história, porque já está tudo pronto o texto. Eu acho que esse cenário aqui é um cenário bem específico e ele tem um ensinamento. O ensinamento da história, aqui nós temos dois pontos extremos na história. Nós temos a hospedaria e nós temos a manjedoura. E na verdade eles estão ilustrando uma pergunta: qual é o seu coração? Porque nós temos um coração que é hospedaria e um coração que é a manjedoura. E eu queria pensar com você um pouquinho sobre isso. Onde está seu coração? Como está sendo o seu coração nesses últimos tempos? Você está com um coração mais hospedaria? Tem tido um coração mais hospedaria ou tem tido um coração mais como a manjedoura? Então a primeira coisa aqui é o coração hospedaria. O coração hospedaria, ele tem uma placa. Qual que é a placa? Consegue lembrar? O que está escrito na entrada? Não há vagas. Lucas ele se importa para contar que a cidade está cheia, está tendo um recenseamento. Só que é tão interessante que eu fiquei pensando que o texto fala que José era da cidade. Então é possível que, por ele ser da cidade, quem aqui que também morava na cidade? Familiares, parentes. Mas ele não achou lugar na casa dos parentes.
Eu não sei que razão, talvez por causa do horário que eles chegaram, não sei se talvez a história de que Maria ficou grávida e eles estavam lá e não tinha, né, pessoas, não, eles ainda, né, o que aconteceu? Vamos tentar meio que se afastar deles, se tinha algum tipo de situação no meio que impediu eles de poder chegar na casa desses familiares. E me ajude a pensar, quando eles estão procurando essas casas, que tipo de hospedaria, né, ou até mesmo dos familiares, talvez ele foi até os familiares, que tipo de respostas você acha que eles encontraram? Me ajude a colorir um pouco mais nossa história. Quais são algumas frases que talvez eles ouviram? Está ocupado, olha, desculpa, não dá. Talvez tinha gente olhando lá na janela de cima e falando, não, chegou José e Maria, tem uma mulher aí na porta com um bebê grávida, o que vai querer essa hora? O senhor jura? As desculpas, né? Vai lá falar com isso, legal, não pensei nisso, senhor jura? Sim, joga pro outro, né? Legal, senhor jura, legal, não pensei nisso. Fala, Lucas. Ok. Que mais? Que outras respostas você acha que eles podem ter ouvido? E nessas respostas, pensa sobre o coração de José e Maria. Eles estão agora andando, procurando um lugar, a hora está cada vez mais, ficando mais tarde, está passando mais o tempo. Você sabe que o mundo de antigamente não é um mundo como é hoje, que a gente fica até 11, 1 da manhã, 2 da manhã. As pessoas iam dormir muito cedo, em torno de 6, 7 horas, as coisas já não tem mais acesso, né? E aí Maria naquela situação, ela está grávida e está cada vez mais cansada, talvez José deixou ela até sentada em algum lugar para poder dar uma volta maior. Fala, seu Júlio. Pois é, então. E que sentimento você acha que estava batendo no coração, na mente de José e Maria? Ok. Ok. Tinha um tanto de confiança, mas também, né? O bebê vai nascer, a dor está chegando, e não tem lugar, Pastor, o que você acha? José, eu acho que ele mostrava para Maria confiança. Amor, vai dar tudo certo, Deus está no controle. Mas a mente dele, sabe o que eu acho que aconteceu? José, por conhecer a cidade, eu acho que, você sabe que, daqui a pouco eu vou chegar na estrebaria, mas eu acho que é possível que ele já sabia que tinha aquele lugar, mas considerou para, em último caso, sabe, tipo um plano B, e tentando procurar. Talvez não, talvez Deus fez com que eles fossem virando as quadras e daqui a pouco achou aquele lugar vazio. Mas enquanto eles estão procurando a hospedaria, como é que a hospedaria, que é tipo um hotel, né, que você aluga para uma pousada, né, talvez a gente iria chamar mais hoje como uma pousada, um lugar que uma pensão, um lugar para você ter uma alimentação básica e poder dormir, pelo menos um abrigo que você poderia ter, né? Como é que essa hospedaria pode nos ilustrar bem um coração ocupado? De que maneira a hospedaria representa esse não há vagas? Como é que o coração das pessoas hoje demonstra isso? Quando simplesmente anuncia uma pandemia, as pessoas se estapeiam no mercado por álcool gel e papel higiênico. Ok. Um egoísmo, eu acho que, né? Tipo assim, o dono está pouco se importando, humanamente
coração hospedaria, ele representa muito esse coração que está sempre ocupado. É aquela vida que está cheia de preocupação, está cheia de interesses pessoais, as paixões, como a Mabel falou, está preocupado com as suas próprias paixões, seus próprios interesses. É um coração, Jesus ele usa muito, eu vejo nas histórias que ele conta depois, você consegue perceber Jesus usando essas cenas, as parábolas de Jesus, elas estão cheias de corações hospedaria. Quer ver, por exemplo, as virgens nécias, Mateus 25:11, elas se atrasam e acabam encontrando a porta fechada. É a ideia daquela pessoa que vou adiar um pouco mais, deixa para depois, não precisa tomar essa decisão agora, vou ter outra oportunidade, eu posso adiar isso para uma outra decisão, para um outro momento, deixa Jesus para depois. Como o seu Jura falou também, talvez aquela outra família precisa mais, aquela outra pessoa precisa mais, eu não preciso tanto nesse momento disso. O coração hospedaria, ele é o tipo daquele coração que costuma ocupar muita gente, tem muita coisa, muita correria, mas ninguém chega para ficar para sempre. As amizades, os amores são passageiros. Jesus usa isso também, outra parábola, o filho pródigo, lembra? Cheio de amigos, quando tem dinheiro, quando tem festa, mas a hora que essa diversão acaba, o que acontece? Todo mundo vai embora e ele acaba percebendo somente isso quando ele está comendo com os porcos. Nota a ironia da história que Jesus conta, porque é um judeu, e ele está lá no outro lugar, e ele está comendo, está no lugar mais inapropriado para um judeu estar, junto com os porcos, comendo a comida deles. E aí é onde ele cai em si, que ele pode voltar para casa. Irmãos, Jesus ele não quer ser um simples hóspede passageiro no seu coração. Jesus ele quer ser o dono, ele quer ser morador permanente na sua vida. A hospedaria, ela é um grande alerta. Nesse cenário que Deus construiu, que ele está no controle de toda a história, foi tudo providencial. Essa hospedaria, gente, não estava cheia só por acaso. Ela representa, sim, uma mensagem. A ideia é: cuide do seu coração e não deixe ele se encher de prazeres passageiros, de ansiedades, mas abra a sua vida para receber Jesus, para você poder encontrar o que é verdadeira paz. Então a minha pergunta é: como é que anda o seu coração nesses últimos tempos? Eu não estou falando só de pessoas que não têm Cristo como Salvador, falo de nós, porque no final de Apocalipse, lá no último livro da Bíblia, tem uma igreja que Deus se preocupa em falar justamente para eles o quê? Eis que estou à porta e bato. Por que ele está falando isso? Porque a gente está tão preocupado com as coisas dentro do nosso dia a dia, da nossa casa, da nossa vida, que a gente às vezes está deixando Jesus de fora. Fora no sentido que não é Ele que me ajuda a tomar as decisões, não é Ele que eu busco orientação, não é Ele que eu busco entendimento da sua vontade para a minha vida. Então o coração hospedaria é muito sutil, porque ele vai acontecendo um movimento sem você perceber que está chegando nesse jeito. Você começa a ficar ocupado demais. Você está ocupado demais para Jesus nascer no seu coração? Por que não usa esse tempo do Natal, talvez para esvaziar o seu coração e convidar Jesus para que Ele entre? Fazer uma faxina, fazer uma avaliação, uma limpeza de Natal, tirar aquelas coisas que você pode jogar na caçamba e deixa Deus levar embora, e aí você poder ter mais espaço para que Jesus possa ocupar ainda mais o seu coração, a sua mente, seus pensamentos. Talvez você está tendo muita coisa que você acha que é de valor, mas na verdade é só tralha, é só coisa que está ocupando espaço. Tira essas coisas, não deixa seu coração ser o coração hospedaria. E a manjedoura, como é que é o coração estrebaria? Qual que é a placa que está na entrada do coração estrebaria? Há vagas, tem lugar, tem espaço. Estrebaria é um termo que está aparecendo, né, que eu estou usando porque é o lugar onde está a manjedoura. Realmente a palavra estrebaria não tem aqui, mas a ideia de um estábulo, um curral. Então você sabe mais ou menos como que é esses lugares, é um lugar rude,
É um lugar simples, muitas vezes é um lugar para guardar ferramenta, é um lugar onde você faz manejo do animal, onde você tem tratamento com o bicho. Então, geralmente, animais não são animais pequenos, você vai ter um cavalo, você vai mexer com um jumento, talvez até bois. É um lugar para esse animal descansar, é um lugar para esse animal encontrar abrigo, para ele ter comida. E quase sempre não é um lugar que cheira bem, porque você tem que cuidar daquele, né? O bicho fica lá dentro, o próprio cheiro do próprio animal, né? A sujeira que ele deixa lá. Então exige um cuidado, um tratamento. Então a gente não sabe se esse lugar tinha algum animal lá dentro. Mas o que dá para a gente ver é que José decidiu que esse era o lugar que eles tinham, porque a hora chegou, não tinha outra opção. Era o que tinha nesse momento. E aí era o lugar onde Maria ia ter o nascimento de Jesus. E talvez esse lugar aqui não foi só para uma noite, talvez foi até alguns dias que eles passaram. A gente não sabe se no outro dia eles já conseguiram o lugar, se alguém dos pastores talvez levou eles para algum outro lugar. Mas o que a gente pode aprender dessa estrebaria? O que ela representa? De um jeito bem simples. Quando você falou qual era a placa, né, eu pensei em seja bem-vindo, porque eu acho que a humildade, né, quando nós somos humildes, a gente é disposto a receber, Ok? seja o que for, Vou repetir também para pegar, né? Mabel está falando sobre humildade, está pronto para receber também. seja o que for, né, seja uma exortação, seja uma visita, seja o que for, quando você é humilde, você reconhece essa... Entende o que eu quero dizer? Eu não estou falando de Sim, dar de bens materiais, mas de você ser humilde, de você não estar em primeiro lugar, ok. entende? Então você tem essa capacidade, né, Deus? Ok. O coração estrebaria representa, de um jeito bem simples, o coração que está aberto para receber Jesus. Seja das formas que ele venha. Como a Babel colocou, talvez é uma visita, talvez é uma exortação, talvez é uma orientação, é a própria palavra de Deus que você lê a cada dia. O coração estrebaria é aquela vida que se ocupou, talvez é uma vida que reconhece que já teve muitas preocupações, já teve muitos problemas, mas agora está acessível. É aquele coração que às vezes ficou com medo de se entregar totalmente, né? Que já passou por muitas decepções. Jesus também mostra corações assim nas histórias dos evangelhos. Lembra de um coração de alguém que teve 5 casamentos e o casamento que ela tinha, a mulher samaritana? Um coração estrebaria, um coração que está vazio, que passou por tantas dificuldades. Outros corações, como o próprio Mateus, que era um publicano, um cobrador de impostos, e aí Jesus vai lá e chama ele. Pedro, que é um pescador, e tinha talvez os seus anseios, suas preocupações, e Jesus vai lá e chama ele. Começa para perceber, você vai ver muitos corações estrebaria nos relatos, né? E é tão interessante para ver nesse cenário como Deus vai descrevendo. Então, eu acho que Jesus, ele está mostrando, e coração estrebaria fala, quando Jesus fala, por exemplo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, corações que estão dispostos, abertos, disponíveis, corações que sentem aquele profundo vazio no fundo do peito. Um dos mais famosos reformadores, ele dizia o seguinte: o coração do homem tem o vazio do tamanho de Deus. Sabe quem é que pode preencher esse vazio do tamanho de Deus? É só Jesus. A presença de Jesus. E a minha pergunta é, às vezes você se sente que está sozinho? Jesus, ele ama você e quer preencher seu coração de alegria. Então, por que não deixa Jesus nascer no seu coração nesse Natal? Deixa seu coração ser mais aberto, menos com medo. Não tenha medo. Eu não sei, talvez o medo nasceu quando Adão e Eva pecaram. E eles conheciam Deus também. E para mim essa é uma cena que é muito difícil. Eu penso muitas vezes,
Eles estavam com Jesus, com Deus a cada dia, e quando eles pecam, a Bíblia fala que eles se esconderam, e quando Deus pergunta, por que vocês se esconderam? Ele responde o quê? Porque eu ouvi a sua voz e eu tive medo. Porque a gente tem medo de Deus. Porque nosso coração muitas vezes, ele esquece de ser uma manjedoura, um coração estrebaria. O que eu quero que você nota é que a situação da humanidade ainda continua a mesma, desde antes do tempo do nascimento de Jesus. Muitos corações são como hospedaria, onde tem essa placa, não tem vaga, não tem tempo, deixa isso para depois. Vai ter muitos lares nesse Natal, talvez lares que você vai participar, em que pessoas vão estar com esse coração lá. Deixa isso para depois, vamos aproveitar o momento. Muito movimento, mas não tem nada que permanece para sempre. Mas assim como José e Maria, Jesus continua procurando um coração para nascer. Eu quero comentar algo que para mim sempre foi bem chocante, até quando caiu a ficha para uma coisa que parece um detalhe tão simples. A cena maior do que representa... você tem a história que está acontecendo, a hospedaria e o estábulo. E uma coisa que sempre foi chocante para mim na minha juventude, quando eu estava conhecendo as histórias bíblicas e lendo a história de Natal, é pensar que como é que Jesus, o Rei dos Reis, pode nascer num lugar assim? Mas qual que é a mensagem maior que Deus está querendo mostrar com essa história? O pensamento era, Jesus está nascendo num lugar simples, num lugar sem recursos, sem condições, num lugar sujo, num lugar fedido. Mas sabe o que é mais do que isso? Eu entendi que a estrebaria ela é uma ilustração para falar de quem? Do nosso coração, do coração do homem. Você acha que é horrível nascer no coração, nascer numa estrebaria? Pense como é o nosso coração, de verdade. Ele não é mais limpo do que uma estrebaria. Tem muita limpeza para ser feita. Mas ainda assim Jesus quer nascer no nosso coração. E isso é graça. Se Jesus estivesse procurando uma vaga para nascer no seu coração, minha pergunta agora é, que placa que ele vai encontrar? Está cheio? Olha, não dá mais. Ou tem lugar para você? Tem lugar para Jesus. Querido Deus, obrigado, Pai, por esse cenário que o Senhor coloca na sua palavra e nos desafia sempre a pensar cada vez mais na profundidade da mensagem que o Senhor quer mostrar. Às vezes a gente está tão chocado com a estrebaria, a gente está tão chocado com a história, mas a gente não percebe que a maior mensagem é sobre nós aqui, é sobre a nossa condição. Te agradecemos, ó Deus, ao Senhor, em nome desse nosso Salvador maravilhoso, seu Filho, Salvador, nosso Salvador Jesus. Amém.